segunda epístola aos Tessalonicenses, carta que Paulo escreveu através do Espírito Santo aos de Tessalônica, graças a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7, que diz assim: e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porque foi crido entre vós o nosso testemunho. Essa palavra fala de conhecimento de Deus. Todos que não conhecerem a Deus, sofrerão penalidade de eterna destruição. A palavra diz que enquanto há vida, há esperança. Então, essa ideia que criaram de quando a pessoa morre, aí vão fazer orações para ela, depois de morta, isso aí não vai surtir efeito nenhum, vai ser uma perda de tempo, tá? Porque a palavra de Deus diz: enquanto há vida, há esperança. A esperança de quê? De conhecer a Deus. Conheça o Senhor, prossiga em conhecê-lo. A terra se encherá com conhecimento do Senhor. Por que ela vai ser enchida com conhecimento do Senhor? Porque essa palavra que Jesus nos trouxe, ela vai ser pregada por toda a terra. Ninguém vai poder dizer que não ouviu. Então, nós precisamos abrir o coração orando. Tudo, nós precisamos orar. Você, me dá de conhecer a mim. Eu quero te conhecer. Eu não quero ser como aqueles que ignoram o Senhor. Eu quero te conhecer. Só que as pessoas, elas vão pelo sentido. Quer ver Deus. Quer ver Deus. Ou então pega um retrato de Deus, de Jesus, põe na carteira e fica olhando aquilo. Não é nada disso, não é nada disso, não é pelos sentidos, porque Deus é invisível, Ele é invisível, você não vai ver Deus, você pintar o retrato aí de Jesus, mas do Espírito de Deus não, ninguém viu a face dele. Então, aqui, essa palavra está chamando a uma ordem, é preciso saber o seguinte: por que existe a pregação da palavra? Qual o objetivo disso? Ela é ensinamento. A palavra é ensinamento. Ensinamento que vem da parte de Deus. Quem levar a palavra, quem ensinar, quem pregar, ele tem a responsabilidade de falar conforme diz as Escrituras. A palavra diz assim, que é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e atirar-se ao mar, do que ensinar errado e fazer tropeçar os pequeninos. Quem é pequenino? Todas as pessoas que precisam de Deus e que ainda não têm conhecimento de Deus. Então, os pregadores da palavra de Deus devem ser adstritos à palavra de Deus. Não há invencionices, não há fábulas engenhosamente inventadas, porque o raciocínio humano, ele é levado a criar fábulas, a criar historinhas, a inventar deuses. Mas aqui é para crer no Senhor Jesus. A salvação vem do Senhor Jesus. Não se iluda com estas coisas.
né? Porque ali tem uma entidade, ali tem outro nome, eu invoco outro nome. Não, a palavra é muito clara: invoque o Senhor, tá? E a salvação vem por Jesus Cristo. É tão forte isso que o nome Jesus significa Deus é salvação. E a palavra diz: não foi dado entre outro nome que não seja a salvação, que não seja pelo nome de Jesus. Então, o que ele nos conclama? A crer no Evangelho. Então, o que o Evangelho diz? Creia no Senhor Jesus. E Jesus é o quê? É quem? Ele é a palavra. Ele veio do céu, né? Ele veio do céu. Ele nasceu aqui de uma virgem, né? Com a semente de Deus. Para quê? Trazer a palavra. Ele é a luz que ilumina todo homem. Olha bem, que luz é essa? Vamos então, no Natal, acender as luzes aí, nas praças, nas ruas. Outros acendem velas, e aí por diante. Não é nada disso, não é nada disso. A luz que ele veio trazer é entendimento. Ele fala: aquele que me segue não andará em trevas, não andará na ignorância. Então, as pessoas já ouviram muitas histórias, já ouviram muitos contos por aí, não é? Muitas mentiras, e deram crédito à mentira, mas não à palavra de Deus. E essa da mentira, ela vai tomando volume nestes últimos tempos, a ponto de, se os tempos não serem abreviados, até os eleitos serão enganados ele fala de prodígios da mentira. Ele fala aqui no verso 10, capítulo 2, verso 10 desse mesmo livro de Tessalonicenses, e ele fala: com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Que amor é esse? É Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo se centra nele. Toda a Bíblia fala de Jesus. Jesus é revelado no Velho Testamento, no Novo Testamento. Então, todo o livro fala dele. E ele é a luz, quer dizer, ele vem trazer a palavra de Deus. Ele é o pão. Por que ele fala que ele é o pão vivo que desceu do céu? Porque o pão alimenta, o pão satisfaz, mas ele é um pão espiritual. Ele fala assim: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E por que as pessoas não têm, a grande maioria das pessoas não tem tido vida em abundância? Por quê? Porque não estão dando crédito à palavra, não estão dando crédito a Jesus. Olha, que o nosso pensamento, o foco da nossa mente venha para Jesus. Ele fala assim: olhai para mim e sede salvo. Olhai para Jesus e sede salvo. Jesus é o autor e consumador da fé. Sem ele não há salvação. Sem ele, a sua oração, a sua petição não entra no trono, não chega ao trono de Deus. Quantas pessoas estão fazendo oração que não invocam o nome do Senhor? Não é em Jesus que estão confiados. Mas foram criadas muitas ideias, mas tudo fora das Escrituras. E ele é bem claro aqui: os que não derem crédito a Jesus perecerão. Porque se nós não dermos crédito a Jesus, nós não vamos conhecer a Deus. Como conhecer a Deus então? Eu tenho que ver Deus? Não, você não vai ver Deus, porque Ele é invisível, mas Ele se revela através das Escrituras. Quer conhecer a Deus?
Através das Escrituras. Vai lendo, ele vai se apresentando. Ele não mostrou para nós uma figura, mas ele diz quem ele é, o que ele fez, o que ele está fazendo e o que ainda ele vai fazer. E uma coisa ele vai fazer: ele vai acolher aos que deram crédito à verdade. Qual verdade? A tudo que Jesus fala, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, são palavras de Jesus. Mesmo que ele não tenha escrito, mas ele tomou homens como secretários para escrever. Ele não precisa escrever. É só ele dar a direção, ditar os princípios e falar com os homens santos de Deus para que escrevam. É o secretário. Não é? Eu trabalhei com secretários, né? Com secretários, eu falava, eu não precisava escrever, eles iam e escreviam o que eu falava. Então estes homens que escreveram o Evangelho, que está na Escritura, eles ouviram da parte de Deus, conheceram a Deus, e eles passaram a escrever o Evangelho. Então toda a palavra que está aqui é palavra de verdade. Não vai passar o céu e nem a terra, né, sem que se cumpra toda a palavra de Deus. Então, uma advertência, essa palavra é uma advertência para toda a humanidade. Ele diz aqui, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, por quando dos céus se manifestar o Senhor Jesus, com os seus anjos, com os anjos do seu poder. Jesus vai se manifestar. Ele vem para colher o que ele plantou. Ele vai colher a quem? A quem ele vai colher? Aqueles que deram crédito nele. Essa é a verdade. E você quer conhecer a Deus? Jesus fala assim: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Olha bem, quer conhecer Jesus? Medita na palavra de dia e de noite. Ouça o que a palavra diz. Aí eu ouvi uma conversa aí de que cristãos, eles estão obedecendo às tradições. Ora, Jesus não é tradição. Jesus veio fazer algo novo, extremamente novo. Tanto é verdade que ele falou o seguinte: não se coloca vinho novo em odres velhos. Porque o vinho novo, ele vai fermentar e ele vai se expandir. Se você colocar num odre, o odre era feito de pele de cabra, né? Pele de carneiro, e costurado para conter líquidos. Então, quando você coloca o vinho nele, o vinho novo, ele vai se expandir, né? Porque ele vai fermentar, ele vai gerar ali gases. E se for o odre velho, ele já esticou, ele já dilatou o que ele tinha que dilatar. Então, aí, havendo a fermentação do vinho novo no odre velho, ele vai se arrebentar e vão se perder tanto o odre como o vinho. Então, o que Jesus está falando disso? Não fique nas tradições. É isso que o povo fala: eu nasci assim, eu vou continuar assim e eu vou morrer assim. Eu nasci nessa religião, eu vou viver nela, e, né, porque o meu pai, o meu avô, o meu bisavô, todos foram assim, eu não vou negar a tradição. Jesus não veio trazer tradição, ele veio trazer princípios de Deus, ele veio trazer a vontade de Deus, ele veio trazer as palavras de Deus, ele veio trazer os conselhos de Deus, os ensinamentos de Deus, e isso não cabe nas tradições humanas. Ele é um vinho novo, ele é o melhor vinho, né? Quando você, né, é o vinho novo, por isso que ele transformou a água em vinho. Quer dizer, você está atribulado, está sobrecarregado, vem para Jesus, né? Ele fala: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso, humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele fala de descanso. Olha, veja a humanidade, não tem descanso.
aflição, ansiedade, preocupação, fala de crises, de problemas de toda ordem, mas quando você vem para Jesus, Ele promete descanso para a sua alma, e Ele fala, Ele vai se manifestar em chama de fogo, tomando vingança, olha, vingança, contra os que não conhecem a Deus. Olha bem, os que não conhecem a Deus, talvez você pode conhecer uma religião, você pode conhecer uma teoria, você pode conhecer outras entidades, outros nomes a quem você pede intercessão, não é? Mas e Deus? Não é? E Deus, e o Evangelho? E ele diz, os que tomam vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Olha bem, conhecer e obedecer. Agora, o obedecer do homem precisa da ajuda de Deus. Por isso que Ele nos deu o Espírito Santo. Como Ele dá o Espírito Santo? Quando nós recebemos a Jesus Cristo, quando nós o aceitamos, fala, eu te aceito, eu te recebo, né? Aí fala assim, Deus nos deu o poder de serem filhos de Deus, ao receber a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador das nossas almas. Então Ele vai tomar vingança contra os que não. Por quê? Para você obedecer, né, você há de conhecer. Como as pessoas vão obedecer ao Evangelho se não conhecem o Evangelho? E como vão conhecer o Evangelho? Porque também não conhecem a Deus. E Jesus foi muito claro, mas muito claro, ao dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, coisa, né? E ele fala, estes, os que não creram, né? Os que não creram, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Olha, o que ele está dizendo? Ele vai chegar, Jesus, tal, você não te conheço, você não me conhece, né? Você não me conheceu, eu também não te conheço. Apartai-vos de mim e praticais a iniquidade. Então, se há algo que nós devemos fazer enquanto estivermos vivos, nós devemos procurar o conhecimento de Deus. Conheça o Senhor, prossiga em conhecer. A palavra diz o seguinte, que até que os loucos desprezam o conhecimento. O que ele está falando? Que a pessoa que despreza o conhecimento de Deus, que não se dedica nas Escrituras, que não medita nela de dia e de noite, que não procura conhecer, né? Esses serão alijados, serão colocados para fora. Eu não conheço vocês não fizeram o mínimo para me conhecer, não fizeram o mínimo. Mas nós somos religiosos. Mas ele vai falar, eu não trouxe uma religião para vocês, eu trouxe para vocês o conhecimento de Deus, mas vocês não quiseram conhecer a Deus. É tão forte isso que em João capítulo 17, verso 3, que diz o seguinte, a vida eterna é esta. 2 pontos, meu Deus, não há explicação mais clara, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Glória a Deus. Quantas variantes os homens têm criado, quantas doutrinas os homens têm criado, afastando do verdadeiro Evangelho, afastando do que Jesus falou. Uma prova simples, no Natal, o que se fala do Natal? Ensina para a criança as palavras de Deus, o caminho que deve andar? Não, mostra para elas um palhaço, mostra para ela falando que é Papai Noel, que é um palhaço, que nunca falou nada, que nunca ensinou nada, porque ele é uma figura inventada. Mas em Jesus, eu entrei em muitas casas,
Eu vejo lá às vezes tem 10, 20 bonecos de Papai Noel. Eu falei assim: Jesus, cadê Jesus? Aí é o aniversário dele, ele nasceu assim da Virgem, foi colocar na manjedoura e tal, né? Mas vocês têm falado isso? Têm pregado isso? Então, meu irmão, aí vai acender luzes na cidade. Que luz? A luz está aqui, a luz está na sua mão, a luz você está ouvindo agora, pela pregação do Evangelho. Agora nós temos que nos interessarmos por Deus, porque todos nós vamos ter um encontro pessoal com Deus. Se você não conhecer a Deus aqui na terra, você também não vai conhecer Ele lá na glória. E Ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Ele vai separar o joio do trigo. Quem é joio? Que não se interessou por Deus. O que foi enganado. Porque há muitos enganos por aí. Porque o diabo quer que você seja enganado. A verdade é essa, não é? Mas por que foram enganados? Aí diz aqui, né? Com todo engano de injustiça. Olha, vamos ao verso 9, que diz o seguinte: ora, o aparecimento iníquo, é o anticristo, né? É segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, coisas que te convencem na lógica. É esse que é o prodígio da mentira, e convence o raciocínio humano. Convence o raciocínio humano com a mentira. A pessoa vai jurar de pé junto que é verdade, mas é mentira. Então, ele diz aqui: com poder e sinais do prodígio da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Por quê? Não. Por quê? Por que foram enganados? Por que não conheceram a verdade? Por quê? Ele diz aqui: porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Qual verdade? O amor da verdade. Aí Jesus veio: eu sou a verdade, né? As Escrituras são a verdade, a palavra de Deus é a verdade, tudo que Ele falou é verdade. E Ele diz: ninguém veio ao Pai senão por mim. Jesus é o centro, meu irmão. A palavra de Deus, as Escrituras, o centro não é o homem. As pessoas vêm nela e falam: eu preciso disso, eu preciso daquilo, tudo. Mas o centro é Jesus. É Jesus. Você vai a Jesus, então Ele passa a ser o seu pastor. Então é o que diz o Salmo: o Senhor é o meu pastor. Pastor guia, pastor leva no pasto verdejante, o pastor leva águas tranquilas de descanso, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, olha bem, faça de Jesus o seu pastor. Se você não quiser o seu pastor, você pode ficar repetindo esse salmo, né? Mas você não conhece o teu pastor. Conheça o teu pastor, que é Jesus. Nós apenas somos instrumentos de Deus na terra, mas o nosso pastor, o seu pastor, se chama Jesus de Nazaré. E ele foi abordado, ele foi contestado, ele foi experimentado, ele foi acusado, ele foi cuspido, ele foi maltratado, foi morto, pregado na cruz, ele morreu, mas ao terceiro dia, como ele é o autor da vida, a morte não pôde segurar a ele, e ele reassumiu a vida. Quem não crê assim, não vai ter parte com ele, não terá parte com ele. Não seja enganado, não dê crédito à mentira, né? Tenha amor pela verdade. E ele diz aqui: e por esse motivo, quer dizer, não creram na verdade, não tiveram amor pela verdade, e por esse motivo, pois que Deus me manda a operação do erro, para darem crédito à mentira.
e a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, eles deliciaram-se com a injustiça, deliciaram com a mentira. Então, nós não estamos aqui falando para o que você quer ouvir, para massagear o seu ego, mas nós estamos falando da verdade de Deus. Por isso que a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus, que Jesus é Deus. Nós nos curvamos o joelho agora, enquanto estivermos vivos, mas nós vamos de qualquer maneira nos ajoelhar diante dele, seja aqui e seja lá na glória. Mas os que conhecerem a Deus aqui terão salvação, mas os que não conhecerem a Deus aqui não terão salvação. Essa palavrinha que o povo fala, fulano morreu, que Deus o tenha em bom lugar. Mas vai ter bom lugar se aqui não interessou por ele, se aqui foi distraído com as mentiras, deleitaram com as mentiras, tiveram prazer pelas mentiras, e agora chega lá, vai gozar de bacana diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mas como? Deus chama pessoas para falar assim, meu irmão, para falar assim, para lançar em rosto dos que inventaram coisas que não conferem com as Escrituras e ainda andam posando de bacana, ensinando errado, criando ideias, teorias. Quer conhecer a Deus? Quer saber como? Fala assim: Senhor, me ensina, mostra-me a tua verdade. É oração isso. Mostra-me a tua verdade, eu quero te conhecer. Eu não quero passar dessa terra sem conhecer o Senhor. Tenha misericórdia de mim, que o teu favor fale por mim. É fácil as pessoas dizem: eu quero uma casa, eu quero uma bicicleta, um cavalo. Mas será que colocou em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? A justiça de Deus se cumpre em Jesus Cristo, se cumpre no conhecimento de Deus. Ele vem se revelar a nós, ele vem se apresentar a nós. É isso que ele vem fazer. Ele diz: este é o caminho, segui por ele, andai por ele. Por isso que ele diz: eu sou o caminho. Eu falei: ninguém veio ao Pai se não passar por mim, por Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Glória a Deus. Pregação não é para falar de política, não é para inventar história, não é para falar nada disso. É para falar a palavra de Deus. É uma advertência à humanidade, é um aviso à humanidade. O Senhor veio e pagou todo o preço do nosso pecado e nos mostrou o caminho da salvação, nos apresentou Deus para nós, meu irmão. Aí vai, inventa milhares de coisas, de mentiras. Até as mentiras nos acalentaram, nos satisfizeram, o nosso ego. Que bom ouvir. Mas você viu que bonito? Até chorou. Pessoas estão chorando aí no maior erro que você pode imaginar. Vai por uma emoção. Deus não é emoção. Deus não tem nada a ver com emoção. Deus tem a ver com a sua palavra. Mas não, Deus conhece o meu coração. Ele conhece o nosso coração. E ele olha e fala assim: o coração do homem é por demais corrupto, é por demais enganoso. No nosso coração deve habitar Jesus, meu irmão. Deve habitar o Espírito Santo. O Senhor, me disciplina, cuida de mim, Senhor. Faça as suas misericórdias a falar por mim. Faça o teu favor a falar por mim. Eu preciso do Senhor. Glória a Deus. A palavra já foi dada. Se nós não conhecermos aqui a palavra de Deus,
Se nós não conhecermos o verdadeiro Deus aqui na terra, não fique iludido, não vai conhecer na glória. E ele também vai dizer: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Vocês não fizeram nenhum movimento para me conhecer. Olha bem, vocês já viram aqueles ditados antigos? O cavalo passou arriado e o sujeito não montou nele. Pois é, Jesus está passando por toda a humanidade. Está usando homens, mulheres para falar esta verdade. E são, por isso, muitas vezes apedrejados, lançados injustiças, inverdade e mentira contra eles. Para quê? Para desmerecê-los. Nós somos portadores da palavra de Deus. Nós somos portadores da palavra de Deus. Ele escreveu no nosso coração as suas leis. Nós somos cartas vivas de Deus. A palavra que falo para vocês é a mesma que serve para mim. E Paulo falou: tendo eu pregado o Evangelho, eu tomo cuidado para que eu também obedeça a ele. A palavra é para todos nós, meu. É para todos nós. Não fica contando para mim como se eu estivesse num pedestal. Não, meu irmão. Isso é chamado de Deus. É chamado de Deus para destruir fortalezas. Foram criadas fortalezas no coração dos homens para crerem em coisas sem nenhum sentido, sem nenhuma base de verdade de Deus. Os homens levantaram ídolos no lugar de Deus. Amaram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente para sempre. Ninguém vai ocupar o lugar de Jesus, mano. Ninguém vai ocupar Jesus. E aí daquele falar que, como aqueles dois: Senhor, atende nós um pedido. Falando: pois não, qual pedido vocês têm? Aqui no dia da sua glória, uma sente à direita e outra à esquerda do Senhor. Por isso vocês não sabem o que vocês pedem. E quantas doutrinas estão aí colocando outros à direita e à esquerda de Jesus na glória, meu irmão? Não, é só ele. Ele é o único. Ele é o único. Ele é o único. Ele é o princípio, o meio, o fim. A ele honra, glória, adoração, soberania, trono, majestade, poder. Ele deu a vida por esta causa. Ele deu a vida pela tua vida, pela minha vida. Mas como ele resgatou a dele, os que creem ele vai resgatar também. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra procurando a quem possa confiar. E a quem ele vai confiar? Naquele que tem diante dele, naquele que se esmera, que se esforça para conhecer a ele, que ouve as palavras dele, que atende as palavras dele, que pôs toda a sua ação, o seu desejo, a sua vontade de conhecer a ele, e que ora continuamente a ele. Senhor, que toda mentira seja dissipada. Ora sim, meu, ora sim. Talvez você venha pedir algo, peça o que é para o reino de Deus, peça para o que é o reino de Deus. Não é mal você pedir coisas para Deus, mas olhe da mão de quem você vai receber. Ao menos dê honra a ele, que tudo que o homem receber vem do céu. O homem não pode receber nada se do céu não lhe for enviado. Glória a Deus, louvado seja Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Converta-se ao Evangelho, converta-se a Jesus de Nazaré, aceite-o como Senhor e Salvador da sua alma, e você vai passar a conhecê-lo. Deseje conhecer a Jesus. Ore por isso, que a tua oração, Senhor, quero te conhecer, Senhor. Apresenta-te a mim, Senhor, revela-te a mim, abra o meu entendimento, o meu coração para compreender as Escrituras, no nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus, seja abençoado em nome de Jesus, haja prosperidade, haja avanço, haja progresso sobre a tua vida, no nome de Jesus, para a glória do nosso Deus. Amém. Graças